Vamos lá então criar aqui o nosso próximo componente. Esse daqui vai ser o error. Error, né? Vou colocar aqui o R minúsculo, form.jsx. Tá? Então vamos fazer aqui o tratamento de erro, né? Vamos utilizar aqui o useState. Coloca aí então useState. Aqui nós vamos ter, né, o nosso export default function error form. Tá? Colocar o mesmo nome ali do... não precisa colocar o mesmo nome, tá? Eu coloco aqui só para a gente, né, se organizar aqui e saber do que é o que, certo? Eu passei o mouse sem querer em alguma coisa aqui, saiu umas informações, né? Eu até queria mostrar as informações, mas acabou saindo ali sem querer, né? Bom, agora já foi, né? Que perguntaram, né, do inglês, né? Só para vocês terem uma ideia onde que a gente utiliza, né, o inglês aqui na programação, né? Para a gente ler documentos também, né? Ler, né, as ferramentas também vão ter as documentações, então é importante, né, a gente pelo menos ter a leitura escrita do inglês, já ajuda bastante, tá? Vamos ter aqui uma const form e um set form, né? Recebe ali o useState, useState, tá? Por enquanto ali esse useState, né? Nós vamos ter aqui um e-mail e uma senha, mas esse e-mail e senha vai estar vazio. E-mail, pode ser aspas duplas, simples ou crase aqui no JavaScript, né? A gente sabe disso. E-mail e senha. Tá, vamos fazer aqui então, né, um tratamento. Vamos ver como é que vai ficar a parte do erro, né? Para a gente entender como que fica, né, essa questão de um formulário, né? Para a gente fazer os tratamentos aí certinho, tá? Vamos ter aqui o errors, que pode acontecer, e o set errors. Tá? Recebe useState. Esse daqui vai ser ali um objeto vazio, né? Aqui esse objeto também vai estar vazio, mas tem as propriedades, né? Aqui a gente não sabe o que vai acontecer, então, né, a gente deixa até sem propriedade nenhuma, tá? Vamos lá para a nossa function, né? O handle submit. Tá? Vai ter o submit, então vai ter o e vai ter ali o prevent default, né? Nesse caso aqui não vai precisar do prevent default, tá? Não vai precisar. Já vou fazer o return, tá? Senão a gente esquece depois. Eu já deixo aqui o return, tá? Esse daqui é o return do componente, tá? Porque nós vamos ter aqui a função, né, do submit, e depois a gente pode esquecer ali do return, tá? Aqui não vai ter o prevent default. Vamos criar aqui uma const name e o valor, tá? O value recebe e.target, tá? Vamos passar esses valores aí. A gente já falou sobre, né, o useState, já falamos como que a gente trabalha com ele, tá? Então aqui, ó, nós vamos ter um set form, né, nessa situação aqui, ó, nós vamos ter um set form, tá? Para setar isso daqui. A gente não consegue mudar direto o form, tá? Por isso que a gente faz aqui o set form, tá? E aqui no set form, nós vamos colocar aqui, fazer uma cópia, né? Aqui vai ser 3 pontinhos, form, porque você não consegue fazer, né, setar direto, né, o que você tiver aqui, então você tem que fazer essa cópia aí. Vamos utilizar aqui o name e depois aqui vai ser o value, tá? Então esse daqui, né, esse terceiro, não, quarto exemplo, né, tratamento aqui de formulário, né, um pouquinho mais complexo, tá? Mas depois dá uma lida com calma, vocês vão conseguir entender direitinho, tá? Aqui nós vamos fazer uma limpeza, né, pro, né, o campo ali, ao digitar, limpar, erro do campo ao digitar, tá? Alguns comentários eu deixo, né, para ficar mais fácil o pessoal se localizar depois, conseguir entender o que está sendo feito, tá? Então nós vamos fazer aqui a limpeza, colocar ali o set errors, aqui vai ter, né, uma estrutura ali de objeto, colocar aqui o errors, bota aí o errors, depois vírgula, e aqui o name, 2 pontinhos, né, vazio, certo? Então essa daqui é a nossa função do handle submit. Não, o handle submit não, né? Esse daqui é o handle change. Troca aí, gente, coloquei errado, tá? O submit é depois, tá? Esse daqui é o change. Tá? Esse daqui é no momento que você troca ali os valores, tá? Que nem a gente fez lá no primeiro, né? No primeiro, quando a gente estava trocando os valores, já tinha alguma coisa, né? Era do change. Então esse daqui é o change, tá? Troca aí. Coloquei errado ali porque a gente vai fazer o próximo agora, que é o submit, tá? Então só arruma aí. Agora sim é o submit, tá? Coloca aí a function
handle submit. Tá, agora sim é o submit, tá? Por isso que eu tava vendo ali que eu não coloquei o prevent default, porque esse daqui é o change, tá? Só troca aí para não ficar, né, errado e depois não funcionar. Aqui sim, tá? Do submit tem o i.prevent default. O prevent default para não sumir com as informações, tá? Então aqui sim nós temos aqui uma const e new errors, recebe ali, né, por enquanto vazio, e depois aqui nós vamos ter aqui uns tratamentos, tá? Aqui nós vamos fazer ali o se não tiver o form e-mail, ponto e-mail. Então no seu formulário, se a propriedade e-mail não existir, se você não passou nada para o seu e-mail, então vai ter aqui um tratamento para isso daí. Vou colocar lá o new errors, ponto e-mail, vai receber e-mail é obrigatório. Certo? Então vou colocar aqui então que o e-mail é obrigatório, tá? A gente está fazendo aqui os tratamentos dos erros, tá? E vamos ter aqui o if, né, a senha também, tá? Não colocar aqui a negação, né? Form ponto senha ponto length, colocar aqui a senha for menor do que 6, tá? Só para questão de segurança, né, a gente fazer aqui uma senha, né, um pouquinho maior. Então new errors, né, ponto senha, recebe senha deve ter pelo menos 6 caracteres, tá? Então aqui para senha, que mais? Né, nós temos aqui então um objeto, né, tem o formulário, né, que vai ter ali a propriedade do e-mail, vai ter a senha, né, então é um objeto, certo? E vamos fazer aqui um outro tratamento, né, passando aqui então, né, o object keys, object.keys, tá? Toma cuidado com o autocomplete, tá? Eu digitei errado ali, completou certinho, mas às vezes ele não completa não, tá? Aqui vai ser o new errors, ponto length maior do que 0, tá? Então se tiver, né, alguma coisa aí, né, se não tiver, ele, né, vai ser menor do que 0 ou vai ser 0, né? Então se ele tem alguma coisa, né, é porque a gente está trabalhando com objeto, né, o objeto não é igual o vetor, né, o vetor, né, você utiliza ali o length, né, o length maior do que 0, tem alguma coisa dentro, né, aqui a gente está trabalhando com objeto, tá? Então ele tem alguma coisa dentro dele, então ele tem que ser maior do que 0, né, as propriedades aí do, né, do objeto. Vou colocar aqui os set errors, aqui vai ser o new errors, certo? E depois aqui vai ter ali o return, tá? Para o algoritmo não seguir para a próxima etapa aí, né, e não dá erro, né? Não dá erro no nosso tratamento de erro depois, tá? Depois aqui do return, vamos colocar ali no console.log, colocar aqui um form válido, tá? E aqui vai ser o form. Certo? Vamos fazer agora só a parte do return e a gente já está finalizando aqui a nossa live de hoje, tá? A nossa live de hoje, né, a gente trabalhou aqui com os formulários, né? Fizemos ali o formulário controlado, né, com use state, e o formulário que é uncontrolled, né, form. Fizemos ali utilizando o userref, né, guardando ali as referências, tá? A referência fica salva ali no DOM e fizemos, né, a utilização dele no momento que a gente precisa, no momento que a gente, né, solicita ali para trazer as informações, aí ele vai trazer, né, o que tiver na referência, tá? Vamos fazer aqui então a nossa div, né, colocar aqui os elementos, né, o H2, vai ter aqui a mensagem de erro por campo, né? Cada campo ali então vai ter a sua mensagem, né? Vai ter o e-mail, vai ter a senha, cada um tem o seu ali. Vamos ter aqui o form, não tem action, tá? Ele sai sozinho, tá? Não vai ter aqui o action, vai ter aqui o onSubmit, tá? O onSubmit, handle submit, certo? Aqui nós vamos ter uma div. Nessa div aqui nós vamos colocar ali um input. Nesse input aqui, né, nós vamos colocar assim na vertical, né? Se coloca na horizontal aqui não dá para enxergar, né? A gente sabe disso, né? Chegar lá no finalzinho da tela ali, acaba assumindo coisas ali. Então aqui vai ser e-mail, o name vai ser e-mail,
O placeholder vai ser e-mail, tá? E o value, colocar o valor aqui, vai ser o form.email, certo? E o onChange, o onChange é o handle, coloca aí o handle change, né? Foi o que a gente criou ali. E depois aqui o style, colocar aqui um style, um border, errors.email, aqui a nossa o nosso operador ternário, tá? Já falei para vocês, né? No React a gente utiliza bastante, né, o operador ternário, tá? Se não, a gente coloca aqui, ó, um px solid. Coloquei vermelho ali, né? Aquele tá vermelho, né? Aqui vai ser um cinza, tá? Então você coloca ali o hexadecimal ou você coloca, né, o nome aqui da cor em inglês, tá? Ó, o inglês sendo utilizado aí de novo, né? Então essa daqui é o input do e-mail. Vamos fazer agora o input ali da senha, né? Vou voltar isso daqui para cima. Aqui o input, né? A gente vai fazer o da senha ali, ainda falta um pedacinho aqui do e-mail, tá? Falta a gente colocar aqui, ó, errors.email e o e. Deixa eu voltar aqui, né? Parênteses. Vou colocar aqui na parte de baixo, porque senão não vai dar pra gente visualizar ali, tá? Colocar aqui um small style e aqui colocar um color vermelho, tá? Que tem que colocar aqui, senão não funciona ali, tá? Que mais que a gente vai colocar aqui? Bom, o small tem fechamento, tá? Por isso que tá acusando o erro ali. Deixar ele para cá e aqui no meio colocar ali o errors. Tá? Se não quiser fazer, né, o CSS, não precisa, tá? Tô fazendo aqui só para ficar mais fácil da gente visualizar depois, tá? Senão, né, fica bagunçado ali. Mas, né, não quiser fazer, não precisa, tá? Então essa aqui é a parte, né, do erro do e-mail. Então vai trazer essas informações aqui pra gente e vamos fazer agora, né, a parte ali da senha, né? Vamos ter aqui uma div, também vai ter ali o input. O input não vai ser do tipo text, né? Porque é uma senha, né? Então você vai colocar aqui do tipo password, né? O name vai ser senha. O placeholder, coloca aí o placeholder, vai ser senha. Depois aqui o value vai ser o form.senha. E o onChange vai ser ali o handle change, né? Handle change. E o style também, se não quiser fazer o style, não precisa, tá? Só tô fazendo aqui pra ficar, né, uma cor legalzinha ali pra gente enxergar, tá? Coloca lá a mesma coisa do outro de cima, tá? Ponto senha, só que aqui você troca a senha, né? Aqui é senha, o outro era e-mail, né? 2px solid vermelho. Ou um px solid um cinza, certo? Depois aqui, né, o fechamento ali do input e aqui embaixo, né, os erros ali. Ponto senha, colocar aqui um e depois aqui embaixo, né? Você pode até pegar o que está aqui em cima, né? Fica mais fácil, né? Vou pegar esse daqui que já está pronto, né? Só troca ali, né? Só troca as informações aí, tá? Aqui não vai ser e-mail, vai ser senha, tá? Só presta atenção, né? Se troca as informações aí direitinho, porque senão depois não funciona, né? Porque você não trocou, né? Deu Ctrl C, Ctrl V, a gente sabe disso, né? Às vezes eu prefiro digitar tudo de novo do que dar Ctrl C, Ctrl V, senão depois, né, não funciona, esquece alguma coisa, né? Vou colocar um BR aqui só para não ficar grudado. E depois aqui embaixo, né, ainda dentro da div, dentro do form, né? Da div não, né? A div já está em cima. Mas tem essa outra div aqui, né? Bom, essa daqui não... Deixa eu ver se eu fiz o fechamento certinho. Bom, vou colocar aqui o botão. Esse daqui vai ser o enviar. Bom, por enquanto, né, não está acusando erro nenhum, então
tá certinho aqui, né, o nosso componente. Tá, vamos lá então colocar isso daqui para funcionar, depois a gente faz aqui uma geral nele aqui, né, tem bastante coisa nesse componente aqui. Então o que nós temos aqui, né, nós temos, né, o e-mail tem a senha, a gente está fazendo aqui os tratamentos, se tiver algum erro ali no e-mail, se tiver algum erro ali na senha, a gente captura, né, e colocamos as informações ali, né, que a gente personalizou, né, vamos pensar assim, né. Vou colocar aqui então import, esse daqui vai ser o erro form, e vamos colocar aqui, né, o nosso erro form, para a gente visualizar ele, né, lá no nosso navegador, tá? Vou colocar aqui, então vamos ver aqui os tratamentos, né? Vou colocar aqui e-mail, colocar só Marcos, e a senha, colocar aqui 123. Vamos enviar aqui então, inclua um arroba, né? É que aqui, né, no nosso HTML ele já está com tratamento, né? Então nós temos que fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte aqui no e-mail, né? O e-mail no próprio HTML, quando a gente coloca aqui que o tipo do input vai ser e-mail, aí a gente já está amarrando aqui no HTML, né? Que você tem que colocar ali o arroba, certo? Vamos fazer o seguinte, vou deixar como texto isso daqui, text, certo? Para a gente deixar aqui desse jeito aí, tá? Então vai aparecer ali, ó, senha deve ter 6 caracteres. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senha deve ter 6 caracteres. Deixa eu ver, 1, 2, 3. Tem 6 caracteres aqui, tá dando erro ali, né? Vamos ver lá como é que eu coloquei aqui na lógica, que eu acho que eu inverti, tá? Senha deve ter pelo menos 6 caracteres. Vamos lá na lógica. Se form, né? Aqui o form eu coloquei a negação ali. Eu acho que não tem essa negação, né? Não tem a negação, né? Tô negando, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui Marcos. E aqui a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Marcos e a senha apareceu aqui, tá? É que o e-mail, né? O e-mail a gente já tá fazendo o tratamento com HTML. Eu vou deixar vazio aqui. Tá? Então ele vai falar, ó, e-mail obrigatório, tá? Então foi o que a gente fez aí, né? O nosso tratamento, né, personalizado, né? A parte do erro, né, que a gente fez aqui, né? O campo, né, o input, né, para o e-mail e o input aqui para a senha. Então se a gente não coloca nada aqui, ó, deixa vazio, vai falar que e-mail é obrigatório, certo? E se a gente coloca uma senha, vou colocar só o nome aqui, e coloca uma senha ali que é menor do que 6, né? Ele vai falar aqui que a senha, né, tem que ter pelo menos 6 caracteres, tá? Então nós fizemos um tratamento personalizado, tá? Então, né, o tratamento aqui para não vir qualquer coisa ali, né, padrão, né, que pode vir ali com, né, com o próprio React ou o próprio HTML, tá? Então fizemos esse tratamento aí, tá? Então o que nós fizemos aqui foi só tratamento aí de erro, tá? Para ficar mais profissional, né, o formulário de vocês, tá? Aqui então no type eu só troquei, não deixei e-mail para a gente conseguir enxergar ali, né, o erro, a mensagem de erro. Se você deixar aqui como e-mail, ele já vai, né, fazer o tratamento, o HTML ele já faz isso daí pra gente, tá? Pessoal, então esse daqui foi a nossa live de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, né, desse formulário, né, desse tipo de tratamento de formulários, né? Foram aqui vários exemplos, né, para a gente poder tratar aqui com, né, trabalhar com os formulários.